Podem assentar, queridos, queridas, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem ama o Senhor Jesus Cristo, diga assim: eu o amo. Eu também o amo. Graças a Deus, porque Ele nos enviou o seu Cordeiro Santo, Jesus Cristo, que morreu por nós, para nos dar a grande salvação. Glória a Deus. O tema do Comep neste ano 2026 é arrependimento. Tema bíblico, escriturístico, sempre necessário, por isso mesmo sempre atual. Gostei muito quando o pastor Pedro, líder do nosso Comep, falou comigo a respeito deste tema. Por que nós precisamos de arrependimento? Porque erramos, porque cometemos falhas, faltas, pecados, omissões, não é verdade? E por que erramos? Porque somos pecadores, diz-nos assim a palavra de Deus, somos pecadores. Claro que não estamos mais sob o domínio do pecado, assim nos ensina a palavra de Deus. Porém, somos tentados e não vigiamos, e por isso acabamos caindo em tentações. Não oramos, e por isso o Senhor, o Pai nosso, que está nos céus, não nos livra de todas as tentações, porque não vigiamos, não oramos. No Pai Nosso, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos, no Pai Nosso está escrito: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É preciso orar, precisamos orar, para não cairmos em tentação. Se cairmos, precisamos de arrependimento. Olha aqui para mim, por favor. Nós precisamos reconhecer nossos erros. Eu errei, cometi um erro. Precisamos de arrependimento. Arrependimento. Que vergonha, que coisa vexatória. Não vigiei, errei, não é? Me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Reconhecer o erro, arrepender-se dele. Próximo passo, devemos confessar. A confissão é bíblica.
A confissão é imprescindível para recebermos depois o perdão do Senhor. E a confissão faz com que o mal saia de nós, o pecado saia de nós, o erro saia de nós. E ele só sai pela nossa boca. O mal sai de nós pela nossa boca. Então vou repetir: reconhecimento, depois arrependimento, depois confissão. Em quarto lugar, a gente precisa deixar de uma vez para sempre. Por que cair de novo naquilo que já caímos anteriormente e já sabemos que é algo tão mal que o Senhor Deus tanto abomina? E depois, então, de deixarmos, tá certo? Nós vamos alcançar a misericórdia de Deus. Esses são os passos bíblicos para alcançarmos a misericórdia de Deus. Diga comigo, por favor: reconhecer. Diga de novo: reconhecer. Agora diga: arrepender. Diga outra vez: arrepender. Agora diga: confessar. De novo: confessar. Agora diga: deixar. Outra vez: deixar. E agora: alcançar. Diga: alcançar a misericórdia do Senhor. Quando João Batista, o precursor do Senhor Jesus Cristo, começou a pregar, ele pregava arrependimento. Essa era a mensagem do João que batizava, João o batizador, João Batista. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 3. Mateus, capítulo número 3, por favor. Capítulo número 3. Veja o versículo número 8. Produzi. O verbo está no imperativo, é uma ordem. É uma ordem. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Ou seja, produzir coisas boas, frutos bons, que provem o arrependimento de vocês, que vocês se arrependeram das obras infrutuosas da carne, diz a Bíblia Sagrada. Quando há arrependimento,
arrependimento, há mudança. Quando há arrependimento, há conversão, mudança, transformação. João Batista dizia: as pessoas conhecem vocês como árvores más, que produzem frutos maus. Doravante, passem a produzir frutos bons. Mostrem para as pessoas, com as suas novas palavras, com as suas novas ações, com as suas novas reações, com as suas novas aptidões e escolhas, que verdadeiramente houve uma mudança na vida de vocês. De agora em diante, que assim seja a vossa vida. Por isso ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, próprios de uma pessoa arrependida. Fazei coisas boas que mostram isso. Aquelas pessoas eram tão más, tão perversas, tão perdidas, que João, o batizador, chamou aquelas pessoas de raça de víboras. Que coisa terrível. Veja o final do versículo 7. Mateus capítulo 3, versículo 7. Raça de víboras. Vocês dizem que são filhos de Abraão, jactam-se disso, gabam-se disso. Na verdade, vocês não são filhos de Abraão, são filhos de víboras, raça de víboras. O que é uma víbora? É um animal peçonhento, que pica a pessoa e a envenena. E se a pessoa não for imediatamente levada para o tratamento, para receber um soro antiofídico, por exemplo, não é verdade? Ela pode morrer, vai morrer. João Batista dizia: precisa haver arrependimento, precisa haver conversão, precisa haver mudança. Veja agora no capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ao pregar, ele dizia o seguinte, versículo 2: arrependei-vos, arrependei-vos. Por quê? Porque porque chegou o reino dos céus. O que João Batista está dizendo aos seus ouvintes é o seguinte: o reino dos céus é o reino dos arrependidos. O reino dos céus não é o reino de pessoas que querem continuar erradas, não é. O reino dos céus não é de pessoas más. O reino dos céus é de pessoas que se converteram.
pessoas que se arrependeram. Por isso ele pregava arrependimento. E ele pregava a quem? Aos habitantes de Jerusalém, que desciam até ao Rio Jordão, na região chamada Betânia, conhecida também como Betábara ou Bet-Arabá, e iam lá para serem batizadas por João Batista. Ele pregava a pessoas de toda a Judéia, também da região de Samaria, de todas aquelas regiões. As pessoas iam até João Batista e aos seus discípulos para ouvir aquela mensagem. Veja por favor o que está escrito agora no capítulo de número 4, versículo de número 17. O Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério terreno pregando o quê? Pregando arrependimento. A mensagem de Jesus Cristo era a continuação da mensagem de João Batista. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque já chegou o reino dos céus. João Batista dizia: arrependei-vos. Jesus Cristo dizia depois: arrependei-vos. João Batista dizia: já chegou o reino dos céus. Jesus Cristo dizia: já chegou o reino dos céus. E o contexto geral neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, 27 livros sagrados, de Mateus a Apocalipse, é este: o reino dos céus chegou, o reino de Deus chegou. Este reino é das pessoas arrependidas, pessoas que reconheceram, que se arrependeram, que confessaram, que deixaram e que alcançaram a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Arrependei-vos. O Senhor Jesus Cristo foi claro para fariseus, saduceus, herodianos, essênios, enfim, para os israelitas, dizendo o seguinte: o reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado a uma outra nação, será dado a um outro povo. Que povo? O povo arrependido. Que povo? O povo santo, como diz o apóstolo São Pedro na primeira carta, capítulo de número 2. Nação santa, povo eleito, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Olhe por favor o que está escrito, veja aí na sua Bíblia, Mateus, você está com ela aberta no Evangelho de Mateus? Veja por favor, capítulo de número 21. Capítulo de número 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação
que dê os seus frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos próprios de filhos de Deus, frutos próprios de filhos de Deus. Percebeu? O Senhor Jesus, naquele dia, estava pregando sobre o Salmo 118. Pregando sobre o Salmo 118. Abra sua Bíblia lá, por favor. Eu quero ler com você, livro dos Salmos, capítulo 118. Uns 2 ou 3 versículos. E depois a gente volta aqui em Mateus. Salmo 118. Veja o que está escrito no versículo 22 em diante. A pedra, Davi profeticamente falando sobre Jesus Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina, a principal pedra, a pedra angular. Versículo 23. Foi o Senhor que fez isto. Isto é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Agora volte a Mateus capítulo 21, por favor. Capítulo 21, por favor. Veja o versículo 42. Diz-lhes Jesus: nunca lestes, vós nunca lestes nas Escrituras, ou seja, lá no livro dos Salmos, lá no capítulo 118, que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra foi posta por cabeça do ângulo, ou seja, como a mais importante de todas as pedras. Não lestes que isso foi feito pelo Senhor foi feito isso, e por isso é maravilhoso aos nossos olhos? Preste atenção aqui o seguinte: Jesus está dizendo assim: eu sou a pedra, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra principal. E ele chegou a dizer: quem tropeçar nessa pedra vai se dar muito mal. Esse se dar muito mal é a minha linguagem aqui agora. Vai virar pó. Como a pedra fez com aquela estátua enorme que Nabucodonosor havia visto no seu sonho que o perturbou terrivelmente. E ele até esqueceu-se do sonho da estátua. Depois veio o profeta Daniel, repetiu a ele o sonho, deu a ele a interpretação e disse ao rei Nabucodonosor, lá da antiga Babilônia, o atual Iraque: aquela pedra que você viu saindo lá daquele monte e veio voando e caiu nos pés da estátua e acabou com toda a estátua, que representava os reinos da terra: Babilônia, Medo-Persa, tá certo, Império Romano, acabou com tudo. Aquela pedra é o Senhor Jesus Cristo. É essa pedra aqui, ó, versículo 42 de Mateus 21. A pedra que os edificadores rejeitaram, ela mesma foi posta por Deus como cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso. Isso tem que ser maravilhoso aos nossos olhos. Quem pode dizer glória a Deus? E o Senhor Jesus completa, versículo 43. Eu quero dizer a vocês que não se arrependem,
quero dizer a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês. A religiosidade de vocês, oposta à fé em Cristo Jesus, está prendendo vocês com regras, com dogmas, com princípios de legalismo. E o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nação, a uma geração, a pessoas que dê frutos dignos de arrependimento. Diga amém. Amém. Por favor, vá para o Evangelho de Lucas. Por favor, vá para o Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Por favor. Capítulo número 17. Versículo 3. Olhai por vós mesmos, ou seja, examinai-vos, fazei cada um auto juízo, um auto julgamento. Versículo 3: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Alguém pecou contra você? Ofendeu você? Fez algo de ruim contra você? A palavra de Cristo é: repreende essa pessoa. E se essa pessoa se arrepender, então perdoa essa pessoa. Porque quando há arrependimento perante o Senhor Deus, que é santo, 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 como está em Apocalipse capítulo 4, esse Deus que é santo, 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 perdoa. Da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo diz: se houver arrependimento, perdoa a pessoa que se arrependeu. Arrependimento, eu vou dizer de novo, é essencial para a gente fazer parte do reino de Deus, do reino dos céus. Muitas coisas poderiam ser ditas aqui sobre arrependimento, mas eu quero dizer a você o seguinte: nós precisamos de arrependimento por não termos uma vida de oração. Vou repetir: todos nós precisamos de arrependimento por não termos uma vida de oração. Pastor, oramos? Sim, mas eu estou falando de uma vida de oração. Eu tenho ensinado à igreja que todas as coisas, vou repetir, todas as coisas devem ser precedidas pela oração. Antes de tudo, oração. Antes de pensar em namorar, oração. Estamos num congresso de jovens. Antes de pensar em um noivado, oração. Antes de pensar em casamento, oração. Antes de pensar em uma compra, oração. Antes de pensar em uma venda, oração. Antes de pensar em uma viagem, oração. Antes de ensinar, oração.
Todas as coisas devem ser precedidas pela oração. E nós precisamos de arrependimento. Pode aplaudir mais forte, porque está aplaudindo a palavra de Deus que nos ensina isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido, e hoje nós vamos nos arrepender porque ainda não temos uma vida de oração. Arrependimento, porque não lemos, nem meditamos, de dia e de noite, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Arrependimento, porque tem gente que vem ao Comep sem trazer a sua Bíblia. Pastor, mas eu estou levando o meu celular, e no meu celular eu tenho a Bíblia Sagrada, inclusive em várias versões diferentes. Mas olha aqui para mim, por favor. Se alguém olhar para você e ver em sua mão o seu celular, não vai pensar jamais em Bíblia Sagrada, não vai pensar em Deus. Mas se alguém olhar para você e ver na sua mão a Bíblia Sagrada, vai ser diferente, vai ser diferente, vai ser diferente. Bem-aventurado é aquele que na sua lei, isto é, na lei de Deus, medita de dia e de noite, de dia e de noite. Ali no primeiro banco está a Lídia, e do lado dela ali o seu esposo, que é médico, ela é fonoaudióloga, e agora mesmo a Jaque, que lidera os adolescentes e pré-adolescentes, com o irmão Paulo, esposo dela, pediu que o filho da Lídia viesse aqui à frente, e disse que lá no acampamento, o Acamp Teens, ele, quando pede para ler um versículo, ele é o primeiro a encontrar o versículo. O que é isso? É um trabalho de qualidade dos pais com este filho. Às vezes você diz assim: pastor, eu gasto tempo, pode aplaudir por favor. Às vezes você diz assim: pastor, eu gasto tempo com meus filhos, mas a questão é tempo de qualidade? Há uma diferença muito grande em tempo e tempo de qualidade. Deuteronômio 6, mezuzá, a parte mais importante da Torá. Ensina a criança, escreve lá nos umbrais das portas, coloque na testa, perante os olhos, andando pelo caminho, deitando, levantando. É assim que deve ser. Provérbios 22, 6, instrui o menino, ensina a criança, ensina a criança. Quantos pais precisam, olha aqui, reconhecer que não estão fazendo isso? Quantos pais precisam de arrependimento, porque não estão fazendo isso? Quantos pais precisam confessar que não estão fazendo isso? Quantos pais precisam deixar essa conduta? Sabe, queridos,
de omissão. Omissão. Existe o pecado por comissão, aquilo que a gente fala ou faz, e existe o pecado por omissão, quando a gente deixa de fazer, deixa de cumprir uma obrigação, deixa de cumprir um dever. Arrependimento. Pais que precisam de arrependimento. Pais que precisam de arrependimento porque não estão gastando tempo de qualidade com os filhos. Segundo a palavra do apóstolo São Paulo aos Efésios, pais que precisam de arrependimento porque estão provocando a ira no coração, na alma de seus filhos. E a Bíblia diz: pais, não façam isso, não provoquem a ira, não provoquem a ira no coração dos seus filhos. Pais que precisam de arrependimento, filhos que precisam de arrependimento porque não estão honrando seus pais. Isso é mandamento. Honra teu pai, honra tua mãe. É mandamento com promessa. Se você quiser viver muito tempo, honre, 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 honre. Aplauda então com alegria ao Senhor ainda mais. Arrependimento. Sabe por quê? Quantos filhos precisam de arrependimento? Porque não gostam de estudar. Eu sempre gostei de estudar. E sempre eu combinava com meu pai o seguinte: pai, se no final do ano eu for aprovado, e naquela época a média era 7. Se no final do ano eu for aprovado, eu quero que o Senhor me dê um terno. E quando eu passei do terceiro ano do ensino fundamental, da primeira fase do ensino fundamental, era chamado de primário. Meu pai foi comigo lá no alfaiate, eu escolhi o tecido e a cor, e o alfaiate tirou minhas medidas e fez o terno, e minha mãe comprou uma camisa branca bem bonita e uma gravata vermelha fininha, sabe? E eu ia para a igreja como adolescente, pré-adolescente, e todo mundo ficava admirado. Tem gente precisando de arrependimento porque não gosta de estudar. Quando eu completei o 4º ano, eu disse: pai, eu quero uma bicicleta nova. Fui aprovado. Ele saiu de Goianésia, veio aqui em Anápolis, comprou a bicicleta nova e levou para mim lá em Goianésia. Quando eu completei 12 anos de idade, eu disse: pai, se eu passar eu quero ir a Belo Horizonte, Minas Gerais, porque meu pai era mineiro e falava alguma coisa sobre Belo Horizonte. Minha mãe fez para mim um short com um bolso, para eu colocar o dinheiro ali dentro e não ser roubado. Vim de ônibus de Goianésia para Anápolis, desci na rodoviária, naquela época não tinha táxi, vim de charrete da rodoviária até a estação ferroviária, dali fui para Uberaba, Minas Gerais, no trem de ferro, que eu queria fazer uma viagem de trem de ferro. Lá em Uberaba eu parei, me hospedei numa pensão, só tinha um leito, uma cama. Na verdade 2, mas tinha um soldado dormindo na outra. A dona da pensão falou assim: você tem coragem de dormir lá? Eu falei: claro, vou estar mais seguro do que se eu estivesse sozinho. Então tá bom. Deixei minha mala, durante o dia fui andar, conhecer a cidade. Depois embarquei no trem, 12 anos de idade.
sem lenço e sem documento. Tinha documento nenhum. Fui para Belo Horizonte, lá fiz o mesmo, me hospedei numa pensão, conheci a cidade, depois de lá vim para Brasília, onde morava meu tio, no Núcleo Bandeirante, depois para Anápolis, depois para Goianésia. Uns 15 dias, naquela época não tinha telefonia móvel, celular, nem telefonia fixa, mas sabe de uma coisa? Tinha uma mãe e um pai que oravam pelo filho e Deus guardava. Diga comigo assim: mães de joelho, filhos de pé. Tem muita gente precisando de arrependimento. Muita gente precisando de arrependimento. Filho que não gosta de estudar precisa de arrependimento. Pais que precisam de arrependimento, sabe por quê? Porque não estão ensinando lições preciosas. Vou repetir: não estão ensinando lições preciosas acerca de gestão financeira para seus filhos. Aí os filhos crescem, não sabem lidar com dinheiro, acabam muitas vezes na condição do filho pródigo, que gastou tudo. Toda a fazenda, a parte da fazenda que lhe pertencia, Lucas capítulo 15. Quantos filhos são maus gestores? Quantos adultos vivem endividados? Quanta gente não sabe poupar, não sabe economizar? Quanta gente não sabe investir? Eu vou encerrar dizendo a vocês o seguinte: muita gente na hora de investir, olha aqui, só pensa na rentabilidade. Se eu aplicar o dinheiro no banco Master, eu vou ter um rendimento de quanto por mês? Aí vem o Daniel Vorcário e sua tropa e diz: pelo menos uns 10% ao mês. Aí você investe e depois vê o problema, porque só pensou em rentabilidade. Quem investe deve pensar também em liquidez. O que é isso? A hora que eu precisar do dinheiro, numa emergência, por exemplo, para tratar de saúde, eu vou conseguir resgatar o meu dinheiro rápido. Isso chama-se liquidez. Não pensa, por exemplo, em segurança. 3 coisas: segurança, liquidez e rentabilidade. E por que muita gente está com problemas? Porque os pais não ensinaram aos filhos preciosas lições de gestão, de administração. Diga comigo assim: todos nós. Diga com mais força: todos nós, em alguma área da nossa vida, de cidadão da terra, e especialmente de cidadão do céu, precisamos de arrependimento. Fiquem todos em pé, por favor. Isso é sério, irmãos. Muito sério. Essa mensagem de arrependimento precisa ser pregada sempre, ensinada sempre. E como eu disse, vocês repetiram, em alguma área da nossa vida a gente está sempre precisando de arrependimento.
Sempre, sempre, sempre precisando de arrependimento. Tá bem? Mateus, vem aqui orar, por favor. Sim, você. Mateus é filho do pastor Antônio e da pastora Sóstena, pastora que acabou de pregar aqui agora mesmo. Deus te abençoe. Passa a data com antecedência, eu quero ir lá. Ó, Mateus nasceu num lar evangélico, o avô dele era pastor, a avó dele pastora, isso tanto do lado do pai como do lado da mãe, neto de 2 casais de pastores. O pai é pastor e a mãe é pastora. E ele saiu daqui e foi fazer medicina lá no Mato Grosso. A formatura vai ser no final do ano agora. E por que os pais confiaram essa liberdade ao Mateus? Acreditaram no Mateus? Por causa do caráter dele, do compromisso de fé dele com o Senhor Jesus Cristo. E ele não tem pisado na bola lá, certo? Testemunho, firme na fé. E a irmã dele, a Ludmila, foi para o Rio de Janeiro fazer engenharia de petróleo, para trabalhar na Petrobras. Olha, no Rio de Janeiro, aquele lugar tão bonito, mas tão perigoso. Se formou em engenharia, foi trabalhar na Petrobras, depois numa multinacional francesa, já mora no apartamento dela lá no Rio de Janeiro, firme na fé. Vamos aplaudir a essa família, por favor, em nome do Senhor Jesus. Você não precisa se arrepender de preguiça de estudar, porque você sempre teve coragem de estudar. Amém. Glória a Deus. Para orar? Pode, se quer falar alguma coisa, pode. Não. Espírito Santo de Deus, Papai amado, eu te peço que o Senhor vá tocando agora em cada coração, Senhor Jesus. Papai amado, que a terra que está seca, Papai amado, que o coração que está duro, Papai amado, que o Senhor venha estar transformando agora em corações de carne, Senhor Jesus. Corações sedentos por Ti, corações sedentos pela Tua palavra, corações sedentos pelo Evangelho. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha estar trazendo transformação e arrependimento. Senhor Jesus, que cada pessoa que veio aqui esta manhã, Papai amado, que ouviu esta palavra, venha sair daqui diferente, Senhor Jesus. Venha sair daqui demonstrando frutos de vida eterna, Senhor Jesus. Papai amado, que cada jovem, Senhor Jesus, que está aqui, venha sair daqui, Papai, deste comébio, Papai, com uma convicção em seu coração, que não tem mais nada pelo qual vale a pena viver, senão pelo Senhor Jesus. Que não tem outro motivo pelo qual viver, senão a Ti. Papai amado, que as atitudes reflitam o Teu amor, que as falas reflitam o Teu amor, que o caráter reflita o Teu amor. Espírito Santo, eu te peço, trata no coração de cada um aqui, para que nós venhamos ser mais santos, para que nós venhamos ser mais puros, para que nós venhamos ser mais verdadeiros, para que realmente haja arrependimento, para que o mundo veja Cristo em nós, para que nós venhamos ser a pregação para este mundo que está perdido. Espírito Santo, faça de cada jovem aqui um missionário, Papai amado, que quando eles venham adentrar as faculdades, que quando eles venham adentrar as escolas, os seus empregos, ali haja transformação, ali haja vida, porque tem pessoas que estão dispostas a pregar com sua vida e verdadeiramente agir como cristãos verdadeiros, que não se corrompem por esse mundo, que não se corrompem por essa cultura profana, mas que verdadeiramente pregam o evangelho não apenas com palavras, mas com o estilo de vida que revele a Ti.
Espírito Santo, que haja arrependimento, que haja mudança de mentalidade e que acima de tudo haja mudança de atitude. Haja mudança de atitude, haja transformação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu saí de Anápolis em 2019. Eu saí daqui e eu fui para Sinop, Mato Grosso, e eu fui para a UFMT. E lá na UFMT, eu conheci vários filhos de crente, filho de pastor, gente que cresceu, nasceu, viveu a vida inteira dentro da igreja, nasceu, cresceu, viveu a vida inteira dentro da igreja. E chegando lá em poucos meses de faculdade, se perderam completamente. Eu conheço filhos de pastores que chegaram lá e estão presos hoje na homossexualidade. Eu conheço filhos de pastores que chegaram lá e estão presos hoje em droga. Eu conheço inúmeras pessoas que saíram da casa dos seus pais, foram para uma universidade e se perderam. E é muito difícil levar a palavra de Deus dentro de uma universidade, porque há um preconceito muito grande, não ao evangelho em si, mas a quem devia ser o representante desse evangelho nesses locais. Há um preconceito muito grande e há um apontamento, há um julgamento de hipocrisia. Mas eu creio em uma juventude, eu creio em adolescentes que vão chegar nesses lugares e vão levar transformação. Muito tem se falado, e eu escuto muito se falar a respeito que os filhos de crentes não têm que ir para uma federal, por exemplo. Não vão para uma federal porque lá vocês vão ser corrompidos, lá vocês não vão continuar firme no evangelho, lá vocês vão se desviar. Irmãos, é lá que a gente tem que estar. É lá que a gente tem que estar e é lá que a gente tem que levar transformação. É para essas pessoas que a gente tem que levar transformação. Ser crente dentro da igreja, levar o evangelho dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil. Agora, num local onde o sistema das trevas domina, chegar lá e gerar transformação, é aí que a gente vê o evangelho de verdade. O evangelho que é poder de Deus para salvar, para transformar, para levar arrependimento. Amém? Obrigado, pastor. Vamos aplaudir mais uma vez o Mateus. Eu quero encerrar dando uma explicação a vocês. Eu iria encerrar ao meio-dia, mas aí me passaram a informação, o almoço vai demorar um pouquinho, então o senhor pode se estender, por isso estou encerrando agora. Deus abençoe.